aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse encontro de agora. E deixa eu te falar, eu atrasei um pouquinho porque eu estava presa no banheiro. Tiveram que cerrar a porta para eu poder sair e é sobre. Mas estamos aqui, vamos começar o nosso encontro de direito das coisas. Beijo para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente. É sobre isso, né? Estamos hoje para falar de assunto bom. Tô com a garganta horrível, como sempre, chegando perto da prova, eu fico com a garganta ruim. Mas vai dar certo, vai dar bom. A gente hoje vai conversar sobre direito das coisas, um tema que sempre cai assim: propriedade, posse, detenção, uso capião, usufruto. Vamos fazer uma série de considerações agora sobre esses institutos, tá? E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda aqui para o nosso link agora, convide os seus amigos para a gente bombar a nossa live, tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o áudio, ver para mim se aumentou um pouco, se melhorou um pouquinho. E vamos lá. Olha só. Vamos começar do começo. Primeira coisa que você precisa recordar e que você tem que levar em consideração para sua prova é você ter em mente a diferença exata entre propriedade, posse e detenção. Então, tem que começar lembrando a diferença desses três institutos, tá? Não tem para onde correr. Então, vamos aqui no nosso material e vamos começar o nosso desenho. Beijo para a galera que está aí acompanhando a gente, o povo de Teresina, o povo do Rio, o povo de Brasília. Um beijo enorme para vocês, tá? Veja para mim se o áudio deu uma melhorada aí, que eu aumentei o volume aqui. Bom, quando a gente fala aqui de proprietário, vou fazer o nosso desenho de sempre, que ele é bastante importante. Olha só, quando você lembra aqui do proprietário, esse proprietário, ele exerce o direito de propriedade, tá? Então, vamos colocar aqui, proprietário. E como que a gente sabe que ele é o proprietário? Porque o proprietário, em relação à coisa, ele tem o exercício do grude. Quem é que lembra o que é o grude? Vamos lembrar, a coisa gruda nele. Quando ele é proprietário do imóvel, o imóvel gruda nele. Quando ele é proprietário do móvel, o móvel gruda nele. O bem gruda no proprietário. Aquele que é proprietário, ele tem os atributos da propriedade. E quais são esses atributos? O atributo de gozar, reaver o bem, reaver, o atributo de usar e o atributo de dispor. Por exemplo, ele pode, se ele é proprietário de um imóvel, ele pode alugar o imóvel e tirar os frutos. Ele pode reaver o bem de quem quer que injustamente detenha esse bem. Ele pode usar, morar no imóvel, por exemplo. Ele pode dispor do bem, ele pode alienar o bem, por exemplo. Então, ele tem o grude. Proprietário é aquele que exerce o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Então, imagina que esse carinha aqui é proprietário de uma casa. Vamos desenhar a casa dele aqui. Ele é proprietário de uma casa. Eu desenho muito bem, né? Um artista. Ele é proprietário dessa casa. Mas ele aluga essa casa para outra pessoa. Essa outra pessoa, tendo o exercício do aluguel, por exemplo, esse carinha, ele tem para consigo o direito de usar o bem. Veja que o proprietário transmitiu para ele o direito de usar o bem. Se nesse contrato de locação for permitida a sublocação, por exemplo,
ele tem o direito também de quê? Gozar, porque gozar significa tirar os frutos. Tá difícil. Tirar os frutos relacionados àquele bem. E aluguel, você sabe, são frutos. Então, esse carinha aqui que exerce um ou alguns dos poderes da propriedade, esse carinha é chamado de possuidor. Então veja que o proprietário é aquele que tem o direito de gozar, reaver, usar, dispor o bem. Só que esses atributos podem ser transferidos a outra pessoa, sem necessariamente transferir a propriedade. E aí a gente vai chamar essa pessoa de quê? De possuidor. Pelo Código Civil, o possuidor é aquele que consta no artigo 1196 como sendo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes da propriedade. Quais são os poderes da propriedade? Esses aqui. E veja que o possuidor está, sim, exercendo alguns desses atributos. O Código Civil, nesse artigo 1196, adota efetivamente, a banca não costuma perguntar isso, mas vai que, né? Adota a teoria objetiva de um cara chamado Ehring, e essa teoria objetiva estabelece que posse é corpus. A professora não sabe mais nem escrever. Posse é corpus, é o contato com a coisa, tá? Posse é corpus, é o contato com a coisa. Então, eu tenho a propriedade do bem. Se eu, por exemplo, tenho a propriedade do celular e eu empresto esse celular para você, você pode usar o celular, você vai poder fazer suas ligações, você vai poder fazer suas coisas, e aí você está usando o celular, você é possuidor. Então, possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos atributos da propriedade. Essa pessoa, esse possuidor, agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Esse possuidor, ele pode ser alguém que esteja, por exemplo, de boa fé. Pode ser alguém que esteja de má fé. Pode ser alguém que esteja numa posse justa. Ou pode ser alguém que esteja numa posse injusta. Quando é que a gente tem essas situações? Possuidor de boa fé é aquele que ignora vícios. Atenção agora. Possuidor de boa fé é aquele que ignora vícios, ou seja, ele acredita que o exercício da posse dele é um exercício legítimo, é um exercício pleno. Ele acredita que ele realmente tem uma posse que é legítima. O possuidor de má fé não é aquela pessoa horrível, horrorosa, do capeta, do demônio. Não. Possuidor de má fé é aquela pessoa que não ignora os vícios. Calma que eu vou te dar um exemplo que já foi cobrado em prova. Possuidor de má fé é aquele que não ignora os vícios. Roberta, como assim não ignora os vícios? Ora, ele, por mais que possa até acreditar estar de boa fé, se começa a ter uma pulga atrás da orelha em relação a determinados vícios que possam impedir o exercício pleno da posse, ele está de má fé.
Vamos a um caso, eu vou passar para o slide seguinte, mas já já eu volto nesse aqui para a gente complementar. Vamos observar uma coisa aqui que já foi cobrada pela banca de vocês. E é um caso que dá para a gente observar muito bem quando é que um sujeito está de boa fé ou quando ele está de má fé. O sujeito de má fé não necessariamente é aquela pessoa que sabe que está no imóvel dos outros, o invasor. Não, não. Pode ser uma pessoa que simplesmente não ignora os vícios. Começou a ter uma pulguinha atrás da orelha e ele fala: eita merda, pode dar uma merdinha aqui mais adiante. Entendeu? Então, olha só o caso que aconteceu. É óbvio que eu não lembro de todos os termos da questão, mas eu vou tentar fazer uma recordação aqui com você, tá? Olha só. O João, no ano de 2005, ele comprou o apartamento da Maria, tá? Comprou o apartamento da Maria. Maria foi lá, entregou o apartamento para o João, João fez o pagamento, tudo beleza. O João, desde a compra, ele aluga esse apartamento e recebe R$ 1.000 por mês, tá? De aluguel. No ano de, vamos botar aqui, 2022, em 2022, João é citado em uma ação movida por Joana, que se diz proprietária do imóvel. Na petição inicial da Joana, ela pede que o juiz reconheça a propriedade do apartamento. Ela fala: olha, esse apartamento aqui não é do João, é meu. E ela pede a condenação da devolução dos aluguéis recebidos desde 2005. Ela pede a devolução dos aluguéis recebidos desde 2005, porque ela fala: bom, o imóvel é meu, então os aluguéis são meus, tá? A banca quer saber se esse pedido será procedente. Se o pedido de devolução será procedente. Se for reconhecida a propriedade da Joana. Entendeu? Então, aqui, a gente tem a situação de o pedido da Joana de devolução dos aluguéis recebidos será procedente se o direito de propriedade da Joana for reconhecido? O que você me diz sobre isso? Bom, a gente vai ter aqui um questionamento. Primeiro, o João está de boa ou de má fé? Você sabe que o possuidor de boa fé, ele fica com os frutos, e aluguel são frutos, ele fica com os frutos recebidos durante o período de boa fé. Se o sujeito está de má fé, ele tem que devolver os frutos recebidos. Então, aluguel sendo fruto, se o João está de boa fé, ele fica com os frutos. Se ele está de má fé, ele tem que devolver esses frutos. Vamos analisar aqui. Me diga, João está de boa ou de má fé? Ah, professora, o João está de boa fé. Vamos lá. Quando ele comprou aqui o apartamento, em 2005, aliás, eu vou grifar para você de verde o momento em que ele está de boa fé.
Quando ele comprou, ele estava de boa fé. Ele estava de boa fé. Agora, quando foi que ele deixou de estar de boa fé para estar de má fé? Por mais que ele vá até o final defendendo que ele é o proprietário, ele passa a estar de má fé quando ele não ignora os vícios. Quando foi que ele parou de ignorar os vícios? Quando ele foi citado. Então, eu vou pintar de amarelo onde ele está de má fé, a partir de 2022. Porque quando ele é citado, ele passa a ter ciência dos vícios, ou seja, por mais que ele não queira acreditar que ele vá perder o imóvel, ele passa a saber. Então, neste caso aqui, ele está categoricamente de má fé. Por quê? Porque ele passa, perdão, ele passa a ter ciência. Ele passa a ter ciência do vício. Então, se esse pedido da Joana de propriedade for procedente, ele tem que devolver todos os aluguéis? Não, ele não tem que devolver todos os aluguéis. Ele vai devolver apenas e tão somente os aluguéis a partir da ciência. Então, ele só devolve o aluguel a partir do momento que ele esteja de má fé. E quando é que ele está de má fé? A partir do momento que ele tem ciência do vício. Tá vendo que estar de má fé não significa ser uma pessoa horrível, do capeta, do demônio, que invadiu, que quer matar todo. Não, é só a pessoa que tem aqui ó, uma pulguita atrás da orelha, que começa a ter ciência do vício, tá bom? Professor, isso também pode acontecer com o carro? Isso pode acontecer com qualquer bem, móvel ou imóvel, tá bom? Então, vamos lá. Então, você entendeu aqui essa questão FGV sobre os frutos. A gente tem que entender também quando é que uma posse é justa e quando é que uma posse é injusta. Porque quando a gente fala de boa ou de má fé, a gente está falando do aspecto subjetivo, da intenção do sujeito, da cabeça do sujeito. E a posse justa ou injusta, ela não tem a ver com a cabeça do sujeito, mas sim como tudo aconteceu. Posse justa é aquela posse que não é injusta. Ai, Roberta, me ajudou muito a entender. Porque a posse injusta é, na verdade, de 3 formas. É a posse violenta, clandestina ou precária. Posse violenta, posse clandestina e posse precária. Posse violenta é aquela posse que se assemelha muito ao roubo, tá? É bem parecido com o roubo. Apesar de você estudar no direito penal o roubo para bens móveis, é você entender que a posse violenta é aquela posse que você emprega uma violência para tirar a pessoa da posse e tomar a posse para si. Então, imagina que eu chego lá na sua casa, te dou uns tabefes e eu ocupo sua casa. Isso é uma posse violenta. A posse clandestina é aquela que se assemelha muito ao furto. É aquela na calada da noite, na surdina, porque o furto você pega coisa dos outros da surdina, né? Fingindo aquilo não é que não é com você. Agora, a posse clandestina aqui é aquela na surdina, às escuras, às escondidas. É aquela posse que nós vamos observar exatamente uma posse, como é que fala? Deixa eu ver.
uma posse, invadir a fazenda na calada da noite, e aí quando você percebeu eu já estava lá, eu peguei seu celular escondido, tá? A posse precária, então vou botar aqui, ó, é muito parecida com o furto. A posse precária, ela é muito parecida com a apropriação indevida ou indébita. Por quê? Você tinha uma relação de confiança com a pessoa, por exemplo, eu aluguei o meu apartamento para você, você pagou aluguel, de repente você parou de pagar o aluguel e continuou com o meu imóvel. Você continuou lá no meu apartamento. Ora, eu confiei em você e você não me devolveu bem, você permaneceu na posse de maneira precária. Isso é uma posse injusta, tá? Lembrando que posse justa, aliás, posse de má-fé, não impede a uso capião. Assim como a posse injusta também não impede a uso capião. Aliás, quando a pessoa quer uso capi, a maioria das posses são injustas, ok? Então, basicamente, eu quero dizer para você isso aqui, mas ainda tem uma criaturinha aqui no meio do esquema que a gente precisa levar em consideração. Por quê? Vou até subir esse desenho, esse risquinho para cá, assim, ó. Por quê? Existe uma criaturinha que é o zoião. O zoião, ele tá aqui, ó. O zoião tá aqui. O zoião, ele fica de olho. É aquele que fica cuidando da coisa. E ele pode cuidar da coisa ou porque o proprietário pediu, ou porque o possuidor pediu. Esse carinha, ele é chamado, sabe de quê? De quê? Deixa eu ver se dá certo fazer um negócio aqui, peraí. Só ver se dá certo aqui. Não sei se vai dar. Dá. Vou botar uma tarja aqui nele. Esse carinha é chamado, sabe de quê? Olha aqui, botei uma tarja nele. Ele é chamado de detentor. O detentor é aquele que fica de olho, é aquele que fica ali vigiando a parada, é aquele que fica cuidando das coisas para o possuidor ou para o proprietário. Porque ele tem para com o possuidor ou para com o proprietário, sabe o quê? Ou uma dependência econômica, ou uma dependência econômica, ou um vínculo de subordinação. Uma dependência econômica ou um vínculo de subordinação. Esse detentor, ele pratica, pessoal, atos, vou botar aqui, ó, atos de mera custódia, atos de cuidado. Ele toma conta, tanto que o detentor é chamado de fâmulo da posse, servidor da posse alheia, gestor da posse alheia. E o detentor é simplesmente detentor. O clássico exemplo, o caseiro da fazenda. O caseiro da fazenda, ele é tão somente um detentor. E nada de efeito de posse acontece com o detentor. Por quê? Porque ele não é possuidor. Dá o print nessa tela aqui. Vamos lá, dá o print nessa tela aqui. Lembrando que nossas revisões também estão no meu canal, Direito Como Nunca Se Viu, aqui do YouTube. Vou comentar aqui com um coraçãozinho no chat de vocês agora, para que vocês possam identificar aí o meu canal. Muito obrigada, Pamela, já até colocou ali para mim. Pamela estava adivinhando já que eu ia comentar, tá? Então, é isso. Agora, preste atenção nessa questão cobrada aqui pela FGV. Olha só.
Vamos trabalhar aqui um caso já cobrado pela nossa FGV e que eu amo de paixão. Esse caso é maravilhoso para a gente entender algumas coisas, porque esse caso foi assim, ó. Foi assim. Nunca é tarde para estudar, nunca, nunca, nunca. Vamos seguir porque vai dar certo. Então, olha só. Dizia assim: João era o caseiro da Dona Maria. Eu não lembro dos detalhes da questão, mas eu vou fazer mais ou menos como foi cobrado. João era caseiro da Dona Maria obrigada, Pati, desde 2005. Não, vou botar até mais tempo, desde 1995, tá? Caseiro da Dona Maria desde 1995. E ele recebia remuneração e ele trabalhava para a Dona Maria, ele até morava lá no imóvel com a Dona Maria. Quando foi em 2010, Dona Maria faleceu. Dona Maria faleceu. E Dona Maria deixou 5 filhos. Esses filhos nunca foram no imóvel. Nunca foram no imóvel, nunca pediram nada, tá? O João passou a dormir, a usar o quarto da Dona Maria. Ficou lá morando, quarto da Dona Maria. Continuou morando no imóvel. Reformou o jardim e a garagem. Alugou a garagem para o vizinho, já que ele não tinha carro. E assim permaneceu. Quando foi no ano de 2012, os filhos da Dona Maria pediram que o João desocupasse o imóvel, tá? Falou, João, desocupe o imóvel. A minha pergunta é, quem é o João na fila do pão? O João, ele é possuidor ou ele é detentor? Bom, você sabe, perdão, que o detentor tem um vínculo de dependência ou subordinação. Então, nesse caso, vamos grifar de verde enquanto o João tinha esse vínculo aqui de subordinação. Quando foi? Olha só. João era caseiro da Dona Maria desde 1995. Então, de 1995 até o momento do falecimento dele, da Dona Maria, perdão, ele era detentor. Então, nessa parte que a gente grifou de verde, ele era detentor. Por quê? Ele tinha um vínculo de subordinação, ele era funcionário da Dona Maria. Só que quando a Dona Maria faleceu em 2010, sabe o que aconteceu? Houve o rompimento do vínculo. Se houve o rompimento do vínculo e ele permaneceu ali naquele imóvel, ele passa a ser o quê? Com o rompimento do vínculo, ele passa a ser possuidor. Aí a minha pergunta é, ele sendo possuidor, então, de 2010 até 2012, a gente pode concluir que o João usucapiu o imóvel? Ele usucapiu o imóvel? O que você me diz? Bom, a gente sabe que o usucapião é um exemplo de efeito da posse, que é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. Só que para você usucapir, você tem que ter a intenção. E eu quero que você, de acordo com o que eu te ensinei de posse de boa ou de má fé, já me diga logo
se o João é possuidor de boa ou de má fé. Me fale. Ele é possuidor de boa ou de má fé? Ele é possuidor de má fé. Claro, a gente não tem nenhuma dúvida. Ah, mas o João não é uma pessoa ruim. Não interessa. A gente não está falando que o possuidor de má fé é uma pessoa ruim, é uma pessoa errada. Não. A gente está falando que ele não ignora os vícios, porque ele sabe que ali não é a casa dele. Ele está morando lá, mas ele não sabe que ali é a casa dele, tá? Então, vamos lá. Ele usa o capil? Bom, ele está de má fé. Posse de má fé impede o uso capião? Não, não impede o uso capião. Mas eu quero que você me diga quais são as modalidades de uso capião. Primeiro, você tem que lembrar que uso capião sempre tem um tempo. E uso capião, sempre tendo um tempo, é sempre esse tempo em anos. Eu quero que você memorize o tempo da uso capião, sabendo isso aqui, ó. Vamos ver se você adivinha o que é isso aqui. Vamos ver se você é bom de imagem e ação. Vamos lá. Faz de conta que você é do meu time do Imagem e Ação. Eu quero saber se você sabe o que é isso. Só o povo das antigas vai saber. O que é isso? Um telefone. A Aline já colocou ali. Qual que é o nosso disque uso capião? Qual é o nosso disque uso capião? Telefone. É o tempo da uso capião. 15, 10, 5, 5, 2. Então, nós vamos ter o tempo da uso capião de 15, 10, 5, 5, 2. Tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 modalidades que são dadas nesse tempo. 15 anos, 10 anos, 5 anos, 5 anos, 2 anos. Então, vamos montar um esquema, categoria do coração, para que você me lembre aí das modalidades de uso capião. Quem é que lembra dessas modalidades? Super fácil, super fácil. Vamos lembrar? Vamos fazer a nossa anotação? Dá o print aí nessa telinha. Perdão, gente, eu tô com a garganta podre. Dá o print aí nessa telinha. Vamos lá? Nós temos algumas modalidades. Vou pegar minha régua, porque vocês sabem que a prof tem toque, a prof é doida, né? A prof é maluca. Vamos lá. Então, olha só. A gente tem as seguintes modalidades. A prof é tecnológica, não. A prof fez curso para aprender a mexer nas coisas para vocês. Valorize. Vamos lá. Quais são as modalidades que nós temos? Olha lá. Extraordinária. Ordinária. Rural. Urbana. E pró família, tá? Então, ordinária, extraordinária, rural, urbana e pró família.
Então, o que que a gente vai observar? Em todas elas, a gente fala no fenômeno posse. Todas elas, o fenômeno posse. Todas, em todas, em todas, em todas. Posse, posse, posse e posse. Só que é uma posse com a intenção de aquisição da propriedade. Então, vou botar um negócio aqui para você. É a posse com a intenção de aquisição da propriedade. Então, a gente leva em consideração o que está na cabeça do sujeito. Eu vou pegar e vou colocar um cerebrinho bem aqui do lado. Tá? Calma. Fica calma nessa hora. É posse com a intenção de ser proprietário. Então, a gente tem a posse com a cabecinha, pensando aqui. A criatura quer o quê? A criatura quer a criatura quer meu Deus. Isso aqui é um cérebro, tá, gente? Ela tá pensando na intenção de ser proprietária. Roberta de las Nieves. Então, ela tá pensando nisso. E aí, eu sempre vou adicionar esse tempo agora. Qual foi o tempo que eu passei para você? Diz que usa o capião. Quem é que lembra? 15 anos, 10 anos, 5 anos, 5 anos, 2 anos. É isso. Então, eu vou ter posse com a intenção por 15 anos. Posse com a intenção por 10 anos. Posse com a intenção por 5 anos. Posse com a intenção por 5 anos. Posse com a intenção por 2 anos. Ok? Aí, na extraordinária, basta isso. Nas outras, a gente ainda tem mais uns requisitos bacanas. Então, na ordinária, eu ainda vou precisar, sabe de quê? Boa fé e justo título. Ah, professor, então, se a pessoa tiver de má fé, ela pode exercer a uso capião? Pode, pela modalidade o quê? Extraordinária. Vai ter que ficar lá no imóvel por 15 anos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou exercer a ordinária, observando a posse de boa fé e o justo título. Roberta, eu nunca entendo o que é esse justo título. O justo título é aquele documento que não é o título, porque o título é a escritura pública. Se você é proprietário de um imóvel e você tem um título, você tem a escritura pública. Em tese, é muito difícil você contestar. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil você contestar. Agora, se você tem um contrato de compra e venda, ou uma promessa de compra e venda, um documento que não seja a escritura, a gente pode chamar esse documento de justo título. Então, se alguém perguntar para você, o que você prefere? Um título ou um justo título? É óbvio que você vai preferir o título. Apesar do nome justo título parecer ser mais bonito, mais completo, mais legal, não, você vai preferir um título do que um justo título. Agora, uma curiosidade. Certamente você já ouviu falar em grilagem de terra. Grilagem de terra. Por que a gente chama de grilagem de terra? Porque, veja, quando você chega lá para os seus pais, para os seus avós, as pessoas mais velhas da sua família, e fala assim, ai, qual que é a propriedade? Qual que é a sua propriedade? Aí seu pai pega, levanta o colchão e tira aquela escritura pública todo orgulhoso
debaixo do colchão, aquele papel envelhecido, aquele papel grandão de cartório, bem envelhecido. Aí você pensa, ai, meu pai, meu avô tem um título. O título é o da matrícula lá do cartório, tá? Aí, o que que o grileiro faz? O grileiro, ele invade a terra dos outros, ou até mesmo uma terra pública, ele falsifica esse documento, e aí ele pega esse documento, coloca numa caixa com grilos, as fezes dos grilos envelhecem o papel. E aí, quando você fala, tá, eu vou comprar, mas cadê o documento? Ele tira aquele documento antigo, velho, para te dar uma aparência de documento legítimo, verdadeiro, te engana. Aí você vai lá e compra o bem. Você pode ser que você tenha na sua mão um justo título, não vai ser um título. Mas para você que está de boa fé, pode ser um justo título. Entendeu? Então, por isso que a gente chama de grilagem de terra. Uma curiosidade boba aqui para você. E aí, na rural, na urbana e na pró-família, a gente tem as modalidades fofinhas da lei, que é, assim, prazo reduzido, mas uma situação, perdão, uma situação excepcional. A rural, ela está na Constituição e a urbana também. Por isso que a gente chama de constitucional rural, constitucional urbana, ou também a gente chama de especial rural, especial urbana, especial constitucional urbana, tá? E o que vai acontecer? Você vai ocupar a área rural de até 50 hectares, tornando essa terra produtiva. Claro, rural é para você produzir, fixando a sua moradia e de sua família. E ainda tem um requisito aqui negativo. Ainda tem um requisito negativo aqui. Sabe qual é? Para você utilizar dessa modalidade de uso capião, você não pode ser proprietário de outro imóvel. Espírito de porco. Você não pode ser proprietário de outro imóvel. Tudo bem? Aqui na urbana, você vai para a área urbana. De até, deixa eu pegar o pretinho para ficar igual, até 250 metros quadrados. E aí, você vai fixar sua moradia, como é área urbana, não tem como produzir, porque é área urbana. Você vai fixar sua moradia e ainda vai ter que ter esse requisito negativo aqui. Vai ter que ter. Não tem para onde correr. Não pode ser proprietário de outro imóvel. Olha que legal. E a pró-família? Você vai adquirir a propriedade pelo decurso de 2 anos, desde que você ocupe um imóvel de até 250 metros quadrados, que serve para sua moradia e que decorreu do abandono do lar. Deixa eu caçar um coração aqui. Decorreu do abandono do lar. E, gente, é abandono real, oficial, tá? Tipo, a pessoa sumiu, vazou na braquiara. E o outro requisito também que a gente vai ter aqui, dá uma olhada. Coloquei para você aqui. Então, nessa pró-família,
a gente considera a situação do imóvel que era objeto de bem comum do casal. Lembra que a gente falou no encontro anterior sobre as modalidades dos regimes de bens? Tá vendo aqui? Esse foi o esquema que a gente fez na aula anterior. Aí, a gente vai observar aqui que, a depender do regime de bens, você pode ter um bem comum com aquele cônjuge, se você, ou companheiro. Se você tem um bem comum que é um imóvel e a pessoa abandona o lar, é bastante relevante você observar que, se houve o abandono do lar e, a depender do regime de bens, você partilhava a propriedade daquele imóvel com a pessoa que abandonou o lar, você pode adquirir a parte dela pela usucapião, pelo exercício da posse, pelo prazo de 2 anos. Tá? Pelo prazo de 2 anos. Então, aqui a gente tem nosso coraçãozinho aqui, ó, caracterizando efetivamente o abandono do lar, tá bom? Então, eu quero que você observe essa tela e eu quero que você me diga o seguinte: abandonando. Deixa eu voltar aqui, deixa eu beber uma água, que eu já tô falando besteira. Peraí. Se você lembra da questão do João. O João estava de má fé. Eu quero que você me diga se ele adquiriu ou não a usucapião, porque essa questão caiu assim, bonitinha, na prova. Então, me diga aqui, o João e o pé de feijão, aqui o João, ele adquiriu a propriedade pelo decurso do tempo? Ele usucapiou? Veja, de 2010, me ajude aqui, vamos lá. De 2010 para 2002. Ele está de má fé. Ele teria adquirido a propriedade? Aí você vai olhar, Roberta não é rural, nem urbana, nem pró-família. Eu não posso presumir ser urbana ou rural, porque a questão não me dá esses detalhes. Então, eu vou entender o quê? Que só pode ser extraordinária ou ordinária. Só que sabe de uma coisa? A modalidade ordinária ou extraordinária, eu vou pegar minha régua. Aliás, não vou pegar minha régua, não. Vou colocar um negócio aqui. A modalidade ordinária ou extraordinária, ela pode ser analisada de uma maneira diferente. Ela pode ser abreviada. Roberta, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, como que ela pode ser abreviada? Olha só que legal. A modalidade abreviada nesses casos é a redução do tempo. E só essas duas formas podem ser abreviadas, tá? Eu tenho a extraordinária abreviada e a ordinária também abreviada. Prof, me diz, como que pode ser essa modalidade abreviada? Olha que legal. Aqui, na extraordinária, pode cair o tempo para 10 anos. Se a pessoa fixou a moradia no local, tiver realizado obras ou serviços, vou botar assim, ó. Obras ou serviços de caráter produtivo. Cai para 10 anos. E a ordinária pode cair para 5 anos se a aquisição foi onerosa. O que é uma aquisição onerosa? Uma compra e venda. E tiver havido o cancelamento posterior do registro por um motivo qualquer. Então, tá vendo que é importante a gente lembrar que existe a possibilidade
da forma abreviada, tanto da ordinária quanto da extraordinária, no qual o prazo vai cair. E sempre que você pensar na usucapião abreviada, cai cinquinho, cinquinho, cai cinquinho, cai cinquinho, cai de 15 para 10, de 10 para 5. Então, a disque usucapião pode ser também 10, 5, 5, 5, 2. Não temos usucapião abreviada para as modalidades urbana, rural e pró-família. Vamos voltar no João? Será que o João adquiriu a propriedade pela usucapião? O que você me diz aqui? O João, o João aqui, que era o caseiro, ele ficou de 2010 a 12. Deu quantos anos aqui? Quantos anos que a gente tem aqui? Bora, Brasil! Ô, gente, eu fiz errado a questão. Eu queria colocar aqui, ó, 2022. Perdão. Em 2022, os filhos pediram para o João desocupar o imóvel. 2 anos, eu botei errado. 2022. Deu quantos anos? De 2010 a 2022. Perdão, coloquei errado. Perdão. 2010 a 2022. Considerando que ele estava de má fé, me diga aí no chat se ele adquiriu a propriedade ou não. Coloquei a data errada. 12 anos. Passados 12 anos, ele de má fé, ele teria a possibilidade de adquirir a propriedade pela usucapião? Olha eu com a minha falta de atenção. Teria? Lembre-se que a questão falou aqui, ó. A questão falou aqui que ele fixou a residência dele, que ele passou a usar o quarto da Maria, que ele realizou obra, que ele alugou a garagem. Então, a gente pode utilizar a modalidade aqui, o quê? Modalidade extraordinária abreviada. Fala para mim se você acertaria essa questão se ela tivesse sido cobrada hoje na sua prova. Depois de responder, muda a questão. Claro. Agora sim. Tudo bem? Eu botei a data errada, eu peço perdão para vocês. Certo, meu povo? Então eu quero que você tenha muito cuidado com essa questão, tá bom? Muito cuidado com essa questão. Bom, agora eu quero trabalhar com vocês um ponto bastante interessante e que também já foi objeto de prova, tá? Objeto de prova. Vamos dar o print aqui logo, para a gente aguardar essas questões. Vamos lá, dá o print aí. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E 3, 2, 1. Esse quadro aqui é do coração para você. Esse quadro aqui é fodástico, tá? Vamos lá. Você já ouviu falar em aluvião e avulsão? Esse aqui já caiu em prova. A aluvião e a avulsão são formas de aquisição da propriedade, mas são formas de aquisição originária da propriedade. São formas originárias. Aliás, a usucapião, eu vou colocar aqui, ó,
Vamos botar aqui, ó. Uso capião também é uma forma originária de aquisição da propriedade. Quando a gente fala de forma originária da aquisição da propriedade, a gente está falando basicamente que quando a pessoa preenche os requisitos, ela adquire a propriedade. O que tinha do proprietário anterior, nada feito. O que tinha em relação ao proprietário anterior cai por terra. Então, por exemplo, se o proprietário anterior tinha uma hipoteca daquele imóvel com o Banco do Brasil, se alguém usucapi, a hipoteca cai. Tipo, acabou. A pessoa perde a propriedade, qualquer coisa ligada ao antigo proprietário cai também. Isso também já foi cobrado. Aluvião e avulsão são também formas de aquisição originária da propriedade, que vai acontecer pelo decurso, pelo transcurso do rio. Vou colocar aqui. Peraí. Vou botar. Vamos lá. Olha só. A aluvião e a avulsão. A aluvião e a avulsão são formas de aquisição da propriedade, tá? O que que acontece aqui? A gente vai ter duas situações diferentes. Vou ilustrar para você. Seja num caso, seja no outro, tem um rio passando, tá? Tem um rio passando. Imagina aqui o rio passando bem aqui, ó. Tá vendo? O rio passando bem aqui. E a água do rio vai passando, vai passando, vai passando. Na aluvião, vai acontecer a situação do piloquinho de terra que vai saindo daqui e vai entrando aqui. Vai saindo daqui e vai grudando aqui. Conforme o passar do tempo. De modo que a propriedade deste cara aqui diminui com o tempo e a propriedade deste cara aqui aumenta com o tempo. Tá vendo? Veja, a terra vai saindo daqui e grudando aqui. Vai saindo daqui e grudando aqui. Aí a propriedade do terreno ribeirinha A aumenta e a do B diminui. O que é a aluvião? É essa saidinha de terra de um lado para o outro, diminuindo a propriedade do A, conforme a água vai entrando, tá vendo? E aqui a água vai saindo, porque a terra vai grudando desse lado. A grande questão é que a aluvião é uma forma de aquisição da propriedade e vai se formando de maneira lenta. Olha o L de lento. Vai se formando aqui de forma lenta. Acontece de maneira muito, muito lenta. Vou botar aqui mais para cima. Tá vendo? Então, a propriedade, ela vai aumentando pelos grãozinhos de terra que, com o passar do tempo, vai saindo de um lugar e vai para o outro. Entendeu? Isso aqui é de maneira lenta, a aluvião. A aluvião, ela está no 1250 do Código Civil. E esse artigo, ele fala assim, olha, os acréscimos de terra que vão sendo formados bem aqui, de maneira sucessível e imperceptível, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens correntes, ou porque houve um desvio da água, pertence ao dono do terreno e é sem
indenizar ninguém. Por quê? Porque é lento, é com o tempo, é coisa normal. A avulsão, por sua vez, é uma situação diferente, porque a gente vai ter o deslocamento violento, olha aqui, ó, violento, olha o V aqui, violento, vai sair um piloco de terra daqui e vai grudar aqui, de maneira que a propriedade de um diminui, porque aqui, o pilocão aqui, ó, saiu aqui e grudou aqui desse lado, aumentando a propriedade do B e reduzindo a do A. Aí a banca geralmente quer saber se você sabe a diferença de aluvião e avulsão. Na aluvião, a gente tem a situação de forma lenta, na avulsão, de forma violenta, e aí a banca quer saber se tem ou não indenização. Na verdade, a avulsão está prevista no artigo 1251. E te digo, sem medo de ser feliz, na avulsão existe sim indenização. Porque o 1251 fala assim: quando por força natural violenta, uma porção de terra se destaca de um prédio, quando a lei fala prédio é imóvel, se destaca de um prédio e se junta a outro, acrescendo a propriedade. E aí o dono deste, que é o B, vai adquirir essa propriedade e vai indenizar o dono do primeiro. Ou não vai indenizar se em um ano ninguém tiver reclamado. Então, na avulsão, você tem um ano para reclamar o pilocão de terra que saiu de um lugar e grudou no outro. Tudo bem? Roberta, e se o B não quiser pagar? Se o B não quiser pagar, o dono do prédio A aqui, ele vai poder chegar lá e reclamar. Ele vai poder chegar lá e reclamar o piloco de terra, nem sei o nome, um pedaço de terra que saiu da propriedade dele e grudou no outro. Roberta, você já viu isso na vida? Nunca. Mas quem mora em regiões que tem muito rio, já viu isso. Inclusive, a gente teve uma entrevista de um advogado recém-habilitado na advocacia, que estudou com a gente no Grão AB, e a gente fez a entrevista, a gente convidou ele para conhecer o estúdio e fazer uma entrevista sobre o estudo dele para a advocacia. E aí, eu lembro que eu perguntei para ele por que ele tinha resolvido fazer direito. Olha que interessante. Ele mora numa região de rios. Eu não sei se era no norte, eu não me recordo, confesso. E aí ele falou que ele se encantou pelo direito porque um juiz lá da cidade dele, ele foi participar de uma audiência, e o juiz lá da cidade dele, ele foi acompanhar o pai dele em uma audiência, e ele ajudando o pai a fazer a defesa nessa audiência, o juiz virou para ele e falou assim: nossa, você deveria fazer direito. E ele falou que ficou encantado com a postura do juiz, e o juiz incentivou ele a fazer o curso de direito, e ele foi fazer. Aí eu perguntei, eu falei, nossa, mas qual era o caso que seu pai estava discutindo? E era um caso de aluvião ou avulsão, era um dos dois casos. Eu fiquei assim, gente, porque para mim aqui no DF é bem pouco, né? Provável uma situação dessa. Não que aqui não tenha rio, tem, mas é uma situação assim muito excepcional na vida da advocacia, assim, sabe? Mas é isso. Professora, quando a mudança da localização do rio por dragagem, sendo o rio a divisa da propriedade, como fica a situação? Eu não entendi muito bem sua pergunta, mas quando o rio muda a margem, a propriedade dos ribeirinhos ela aumenta. Da mesma forma que se o leito secar. Se o leito do rio seca,
a propriedade dos ribeirinhos vai aumentando de acordo com a testada até você passar uma linha imaginária no meio do rio. Aí vai aumentando a propriedade de acordo com a linha meridiana ali do meio do rio, tá? Uma linha imaginária, tá? Ok? Vamos voltar aqui, dar o print nessa tela, aluvião e avulsão. Esse negócio de secamento, dragagem, eu uso de máquina, eu não sei te dizer. Não sei falar muito sobre essa questão, não. Mas quando o leito do rio seca, por exemplo, nesse caso aqui, a gente passa uma linha no meio e a propriedade vai aumentando dos ribeirinhos até a metade do rio. É o chamado alvio abandonado, previsto no artigo 1252, tá? Vamos lá, mais uma questão de prova. Imagina você, e me parece que esse caso aqui aconteceu com Tim Maia. Me parece, não tenho certeza, aconteceu com ele. Imagina você que a Maria comprou um lote. Então, vamos botar aqui, ó, a Maria foi lá e comprou um terreno. Um terreno. Ela comprou o terreno por, vamos ver aqui quanto, por 200 mil, e ela comprou dentro desse loteamento o terreno no bloco 1, vou botar quadra, né, melhor. Na quadra 1, casa A, tá? Isso aqui é um loteamento bem grande, bem extenso. Bem extenso. Aí, o que a gente vai ter aqui? Olha só. Se for a construção no terreno errado, foi com Tim Maia mesmo. É isso mesmo, Isabel, olha só. A Maria foi lá, comprou o terreno por 200 mil na quadra 1, casa A. Como que é esse loteamento? Tá? Como que é esse loteamento aqui? Olha só. A portaria, aí o imóvel faz assim. É bem grande. Aí você entra aqui, aí aqui tem uma ruma de casa. Uma ruma de casa. E aqui tem uma ruma de casa. Tá? Aí a gente tem aqui a quadra 1, esse lado aqui, a quadra 1, e aqui a quadra 2. E aí o povo entra de ter um balão aqui, né? O povo entra de carro aqui, passa aqui, blá, 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 blá. Então tá, quadra 1, quadra 2. Aí a gente tem aqui a casa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E desse lado aqui a casa A, B, C, D, E, F, G e H. Ela pegou e comprou essa casa aqui. Olha a casa que ela comprou. Ela comprou essa. Só que aí ela pegou e se equivocou. Gente, ela se equivocou. Tá dando de doida. E nem tava ela de má fé, não. E ela pegou e fez, sabe o quê? Ela pegou a casa e construiu bem aqui. Olha a merda. Ela construiu no lote A da quadra 2. Aí eu te pergunto, neste caso aqui, que ela fez essa cagada federal, como que a gente resolve essa saída? Se isso aqui cair na sua prova, você consegue responder? O que você me diz? A gente vai ter aqui 1.000
Vou abrir aqui um artigo para você. (1253). A partir do artigo 1253 até o 1259. O 1253, peraí. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. O 1253 diz o seguinte: toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário à sua custa até que se prove o contrário. Então, se você tem um lote e tem uma construção, presume que essa construção é sua. Agora, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquirir a propriedade deste. Então, eu tenho o meu terreno, eu vou lá e pego o material de construção dos outros. Eu vou adquirir a propriedade do material de construção dos outros. Mas eu tenho que pagar o valor. E se eu estiver de má fé, eu ainda vou responder por perdas e danos. Do tipo, eu fui lá e peguei o material de construção do meu vizinho sem autorização dele. Agora, olha o 1255. Se eu vou até pegar e colocar aqui para você. Fica bonito nosso coisa aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, sementes, plantas e construções. Então, aqui, ela construiu no terreno dos outros. Então, ela perde em proveito do proprietário a semente, planta e construção. Agora, se ela procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, a regra aqui é clara. Olha lá, a regra é que ela perde a propriedade da casa dela para o dono do lote A, quadra 2. E se ela tiver de má fé, ela não tem direito a nada. Mas se ela tiver de boa fé, ela tem direito à indenização. No nosso exemplo aqui, a Maria estava de boa fé. Tá? Tudo bem? Agora, quanto que ela pagou no lote mesmo? Ela pagou 200 mil. Se a construção dela, por exemplo, foi R$1 milhão, olha isso. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, ou seja, se a construção for mais cara que o lote, consideravelmente, o lote vale 200 mil, a construção dela foi de 1 milhão. O valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou, adquire a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Então, se ela construiu aqui, a regra é que ela perde para o proprietário do lote a construção. Se ela estava de boa fé, ela vai ser indenizada. Agora, se o valor da construção for maior
que o valor do terreno, ela fica com o terreno e indeniza o proprietário deste terreno. Só se ela tiver procedido de boa fé. Só se ela tiver procedido de boa fé. Se isso aqui caísse na sua prova hoje, você acertaria? Me conte. E já prepara o print dessa tela aí. Me conte, me conte. Dá o print aí. Em 3, 2, 1. Prof, vamos lá. Vamos lá. Dá o print? Uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para você. Imagina você isso aqui, ó. Eu tenho o imóvel. Vou fazer aqui uma... Tá aqui o imóvel. Os lotes. Né? Tá aqui os lotes. Aí, tá aqui o lote A, B, C e D. O dono do lote A pega e vende o fundo do lote dele, ficando ele proprietário da frente e transferindo o fundo para o João. Tá vendo? Ele pegou, aqui, gente, é muro, aqui é muro, aqui é muro, porque é divisa. A saída para a rua tá aqui, ó, para frente. A saída do lote tá aqui. Ele pegou e vendeu isso aqui, o fundo, para o João. O João não é um tatu para cavar o buraco e sair por debaixo. Não é. O João não é um tatu para cavar o buraco e sair por baixo. Ele também não é obrigado a ter uma tirolesa. Ele sai pendurado. Percebe que o João, ele está numa situação de encravamento. Ele está encravado. Quando alguém está numa situação de encravamento, a gente vai perceber que a pessoa tem que passar por algum lugar. Né? A pessoa tem que passar por algum lugar. Por onde que essa pessoa vai passar, gente? Adivinhe, adivinhe. Olha o artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública nascente ou porto pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado. Aqui o cara tá encravado, ele tá sem sair. Isso aqui é um caso de passagem forçada. Se ele tá no encravamento, ele vai ter direito a uma passagem forçada. A passagem forçada é direito de vizinhança e ela é obrigatória, porque o João não é um tatu. O João não é um tatu. Então, ele vai ter o direito a passar por ali. Ele vai ter que passar por aqui. Aí, olha só. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar àquela passagem. Se ocorrer a alienação parcial do prédio, que foi o que aconteceu aqui,
de modo que uma das partes perca o acesso da via pública nascente ao porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Porque o João não é um tatu. Tá bom? Ok? Agora, questão completamente diferente é a servidão de passagem. E a banca adora colocar uma situação de passagem forçada para você confundir com um servidão de passagem. Servidão é um direito real, no qual você tem uma utilidade de um imóvel em relação a outro. A gente tem um imóvel dominante que vai tirar proveito do imóvel denominado serviente. Imagina você um outro caso aqui. Imagina que aqui é a minha propriedade, tá? Vou botar aqui, Roberta, minha propriedade. Bem aqui tem uma outra propriedade. A propriedade do José. Bem aqui tem uma outra propriedade que é do Antônio. Todo mundo tem saída para a rua. Eu posso sair por aqui, o José pode sair por aqui e o Antônio tem uma saída dele que é bem por aqui. Bem aqui é uma estrada de chão, difícil. Bem aqui tem uma estrada de chão. O negócio é difícil, sabe? Mas a gente tem como sair. E a estrada mesmo, ela passa bem aqui. A estrada passa bem aqui. Ora, eu posso pegar meu carrinho, vir por aqui e chegar aqui. Dá mais ou menos 20 quilômetros de terra batida, estrada de chão. Eu posso tentar fazer um acordo com o Antônio, falando assim, Antônio, deixa eu passar por aqui, eu faço um asfalto bem bacaninha, já que você não usa essa parte aqui de sua propriedade, que é muito grande, deixa eu passar por aqui para eu já despencar na rua. Porque aqui, sabe quanto que dá? 2 quilômetros. Veja, eu não estou encravada. Eu não estou numa situação de encravamento. Mas é muito mais simples eu passar por aqui. Se o Antônio concordar, isso aqui é uma servidão de passagem. É uma servidão de passagem. E como a servidão de passagem é uma situação de direito real, ela tem registro. Eu não posso obrigar o Antônio a me dar essa passagem. Não posso. E veja que se o Antônio... isso aqui já caiu em prova. Se o Antônio morre, a servidão está extinta? Não. Porque a servidão é uma situação entre imóveis. Não tem nada a ver com os proprietários. Então, se o Antônio morre e os herdeiros dele não querem mais a servidão, os herdeiros dele não têm o que fazer. Lembrando, inclusive, que é possível usucapir uma servidão. Por exemplo, se o Antônio vai tolerando que eu passe por aqui, vai tolerando que eu passe por aqui, vai tolerando que eu passe por aqui, eu posso usucapir essa servidão. Então, você não pode confundir na sua prova servidão de passagem com passagem forçada. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas diferentes. Tá? Tudo bem? Ok? Dá o print nessa tela e fala para mim aí no chat se você entendeu. Me conta. Me conte, me conte, me conte. Você entendeu? Sim ou não? Prof do meu coração. Tem mais alguma coisa que a gente tem que conversar? Tem mais uma coisa que eu quero conversar com você. Quando
Imagina assim, você quer celebrar um contrato e você quer exigir uma garantia do devedor. Você pode exigir a garantia? Pode. Vamos lá. Eu posso exigir garantias? Posso. Então, imagina você que a Maria emprestou 100 mil reais para o José. Então, a Maria, ela é credora e o José é devedor. Quando a Maria fez esse contrato, ela falou: José, eu te empresto 100 mil, mas você tem que me dar uma garantia, tá? Uma garantia. E aí, o José, o Edaí está perguntando, no caso de propriedade, quando precisa passar a rede elétrica, pode ser uma servidão? Pode ser uma servidão, tá? Pode ser uma servidão. Aliás, as concessionárias de serviço público, quando elas fazem a passagem do cabeamento elétrico, fixa ganchos nos prédios para a rede elétrica, é uma servidão, que é estudada lá no direito administrativo, aqueles casos de intervenção do Estado na propriedade privada, que você tem requisição, servidão, tombamento, desapropriação, limitação administrativa. Lembra disso? São esses casos. A servidão lá é bem parecida com a nossa, tá? Vamos lá. Então, ele emprestou. Aí o José, a Maria fala, José, eu quero que você me dê uma garantia. Esse José, ele pode dar uma garantia que é uma pessoa, e aí a gente chama de garantia fidejussória. Aí é o que a gente chama de fiança, que a gente não vai falar agora. Mas ele pode dar um bem em garantia. Aí a gente chama de garantia real. A garantia real é aquela garantia que você entrega um bem. Eu posso ter uma hipoteca quando você entrega um bem imóvel. Você pode ter um penhor quando você entrega um bem móvel. E você pode ter uma anticrese. Anticrese é um instituto esquisitinho que você entrega um bem imóvel e caso o devedor não pague a dívida, o credor pode alugar o imóvel e tirar os lucros e se pagar. Mas o fato que mais acontece é a hipoteca e o penhor. Uma primeira pergunta que eu te faço. Pergunta número 1. Número 1. Se o José não pagar, poderá Maria ficar com o bem para ela? Tipo, imagina que o José entregou um relógio que vai ser um penhor, ou entregou uma casa, que vai ser uma hipoteca. Se o José não pagar, a Maria pode ficar com o bem? A resposta aqui, sem medo de ser feliz, é não. Por quê? A cláusula que permite que o devedor fique com o bem é chamada de pacto comissório. E o código veda o pacto comissório. Então, isso aqui já foi cobrado. Eu até fiz um recurso dessa questão, mas a banca não aceitou. A gente sabe que pela lei veda-se o pacto comissório, ou seja, não podemos ter uma cláusula que autorize o credor a ficar com o bem, tá bom? Não pode, ele vai ter que levar o bem para a asta pública, etc. e tal. O oposto do pacto comissório é chamado de pacto marciano. Há quem defenda que nos contratos paritários é possível ficar com o bem em razão do pacto marciano, que foi criada lá no direito romano por um cara chamado Marciano, por isso que ficou pacto marciano, mas não é de Marte, dos marcianos de Marte, não,
tá? Mas a banca não considerou, então a banca é mais legalista, nesse sentido, a gente leva essa informação. E uma pergunta 2. Imagina que o José tenha dado um relógio de ouro. Ele entregou o relógio. Ele fez um penhor, tá? Ele fez um penhor. Se antes de pagar a dívida, antes do pagamento, a Maria resolve devolver o relógio, significa que ela perdoa a dívida? Significa perdão? Aliás, como que a gente chama perdão? Remissão com 2 S's. Ah, professora, remissão com cedilha quer dizer pagamento. Remissão por 2 S's. Você vai na missa, você vai pedir o quê? Perdão. Se ela resolve antes do pagamento, do adimplemento completo, devolver o bem dado em garantia, ela está perdoando a dívida? Sim ou não? Não. Sem medo de ser feliz, ela não está perdoando a dívida. Significa que ela está abrindo mão apenas da garantia. Ela está renunciando apenas à garantia. Eu não posso interpretar isso como pagamento da dívida. De boa, na lagoa? De boa na lagoa? Vamos dar o print nas telinhas de hoje? Então, dá o print nas telinhas de hoje. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E 3, 2, 1. E eu espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Um encontro sobre... Ah, o pessoal quer os artigos? Deixa eu dar aqui o artigo. Oh. Aqui, quer ver? Aqui, ó. 1428 é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, que é o credor do penhor, anticrético ou hipotecário, a ficar com o objeto dado em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Então, eu não posso ficar com o bem, tá? Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Aí vai ser uma dação em pagamento. Se ele quiser dar, ele pode, mas eu não posso ter uma cláusula que fale, olha, se você não pagar, eu vou ficar com bem. Não. Mas se depois que vencer a dívida, ele falar assim, eu quero te entregar esse bem, pode ficar com ele. Aí pode, vai ser uma dação em pagamento, tá? Então, artigo 1428. Prof, artigo da bichinha, como é o nome? Ai. Da devolução do bem. Devolver o bem dado em garantia é remissão? Vamos aqui. Aqui, ó. A remissão é o perdão da dívida. A remissão com 2 S's é o perdão da dívida, tá? Olha o que a gente tem aqui, ó. A remissão, que é o perdão da dívida, é aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. A devolução voluntária não é isso que eu quero. Aqui, ó. 387. A restituição voluntária do objeto empenhado
Quando a gente fala objeto empenhado, é o penhor, tá bom? É o objeto do penhor. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia, e não a extinção da dívida, e não o perdão da dívida. E como a banca gosta de cobrar questões que sejam assim, que sejam assim, como é que fala? Contextualizadas, é interessante você observar a historinha, né? Ah, a Maria pegou o relógio, dado empenhou e resolveu devolver o relógio para o devedor, porque o devedor falou que o relógio era de família e tinha um valor sentimental muito grande, e ela se comoveu com a história e resolveu devolver. Nesse caso, a gente tem uma renúncia à garantia? Sim. A gente tem um perdão da dívida? Não, porque o perdão da dívida, como o perdão é até mesmo um negócio jurídico benéfico, a gente vai ter ali a interpretação restritiva, né? Eu não posso interpretar como perdão da dívida algo que não caracteriza efetivamente o perdão da dívida, tá? Tudo bem? A FGV gosta muito da letra da lei. É mais fácil de defender a letra da lei do que uma jurisprudência ou uma doutrina. Essa questão do pacto marciano é um enunciado de jornada de direito civil, tá? Professora pinga com mel e limão. Vocês estão me dando ideias? Muito obrigada. Maura, não sei te responder, tá? Não sei te responder esse questionamento seu. É bom dar uma olhada com a galera aí do concurso específico e dar uma olhada no edital também, tá? Prof, nessa reta final eu tô com uma insônia, uma tremedeira no meu olho. Menina, meu olho também. Esse olho aqui, ó. Ele fica tremendo toda hora, uma coisa horrorosa. É estresse. A crise está grande. Não precisa entrar em crise, não precisa ficar desesperado. A gente fica porque nós somos humanos e nós sofremos com as nossas mazelas da vida. E nós sofremos com as coisas que a gente deseja muito. Tudo que a gente sonha muito, tudo que a gente deseja muito, a gente fica ansioso, a gente sofre, a gente perde o sono, a gente acorda no meio da madrugada assim, ai meu Deus, né? Isso acontece. O que a gente precisa entender é que a gente precisa tirar um pouco o peso das costas, porque, primeiro, isso aqui é só uma prova, isso aqui é só uma prova, só uma prova. E segundo, cara, se você passar, vai ser top. Se você não passar, você tem de novo para fazer. Isso pode ser desesperador, mas isso conforta. Você não vai morrer porque você vai fazer ou não vai fazer essa prova. Não vai. E, gente, a gente precisa acreditar. A gente precisa ter fé. A gente precisa saber que as nossas escolhas vão nos causar sofrimento, ansiedade, tristeza, solidão. O estudo é uma coisa solitária. Isso vai acontecer. Se você decidir reformar uma casa, você vai saber que o dinheiro vai apertar, que você vai sofrer, que você vai ter que lidar com pedreiro, que você vai ter que passar pela sujeira. Se você resolve fazer uma cirurgia bariátrica, você sabe que você vai ter que fazer o seu tratamento psicológico, você sabe que a cirurgia é difícil, que o pós-cirúrgico é doloroso, que você vai ter que comer menos. Se você resolve fazer um concurso, você sabe que você vai ter que sentar a bunda para estudar, você sabe que o concurso é difícil porque tem uma concorrência muito grande, você sabe que momentos de solidão vão acontecer. Se você resolve casar, sua vida de solteiro ficou para trás, você não vai poder ficar com quem você quiser, você vai ter que dormir com essa pessoa todos os dias, você vai ter que aguentar essa pessoa escovando o dente, sujando o espelho com pasta de dente. Mas de tudo isso, se você resolve fazer uma bariátrica, você vai emagrecer, você pode se sentir melhor com você mesmo. Se
a gordurinha te incomoda. Se você resolve estudar para um concurso, você pode passar, ter sua remuneração. Se você se casa, você vai ter momentos de amor com a pessoa que você gosta. Você vai poder assistir aquele filme abraçadinho comendo uma pipoca. Se você resolve construir sua casa, você vai ter a sua casa pronta, você vai desfrutar daquele momento de fazer aquela limpeza pós-obra e respirar aliviado porque deu conta. Então, se você resolveu estudar para a OAB, você está sofrendo, mas você vai desfrutar disso no momento futuro. Então, o sofrimento faz parte de tudo que é importante na nossa vida. Se você resolve ter um filho, você vai sofrer, você não vai dormir, vai doer para ter o menino se você for mulher, mas você vai desfrutar do prazer maior do mundo de ser mãe, de ser pai. Então, tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. Resta a gente agradecer todos os dias, e quando eu falo isso para você, é mais me convencendo do que você. A gente tem que aprender a agradecer todos os dias pelas dificuldades que são colocadas na nossa vida, porque é por meio dessas dificuldades que nós vamos alcançar a nossa glória, que nós vamos viver o nosso sonho e que nós vamos sorrir no amanhã. Agora, não se iluda. Quando você fizer sua cirurgia bariátrica e emagrecer, você vai ter outro desejo. Se você constrói sua casa, conseguiu terminar, você vai ter outro desejo. Se você passou no concurso, depois você vai querer outra coisa. Se você tirar o AB, depois você vai querer outra coisa. Se você se casa, depois você vai querer ter um filho. Se você tem um filho, depois você vai querer ter outro. Depois que você tem um filho, você vai querer conhecer o pai, o mundo inteiro, o país inteiro, o mundo inteiro, viajar e tudo mais. Você vai querer que seu filho se forme, que seu filho seja doutor, né? Como o povo fala, eu quero que meu filho seja doutor. Tudo é sofrimento. Mas se a gente não aprender a ser feliz no sofrimento, a gente vai ser feliz quando? Porque quando a gente alcança o êxito, são segundos, minutos de êxtase. Você está correndo a corrida, você está ali, ó, 50 minutos para fazer 5 quilômetros, aquele sofrimento. São 50 minutos de sofrimento. Quando você passa na corda, uou, consegui. 10 segundos de alegria. A vida é assim. Então, bora dormir, bora descansar, bora ser feliz no caminho, vamos suportar o propósito, suportar a caminhada, né? Porque, como eu sempre digo para você, somente terá direito à vista mais fantástica aquele que suportar, que aguentar o processo de escalada. Porque vai ser difícil. É uma provação. É uma provação. Agora, você pode dormir seu sono tranquila, não vai ficar com a bunda quadrada, sua cara não vai pocar de espinha, seu olho não vai tremer, mas também você não vai viver o que você quer. E é isso. Eu prefiro sofrer e viver o que eu quero do que não sofrer e levar aquela vidinha de marasmo sem lutar pelo que eu quero na vida. Então, sejamos fortes, sejamos resilientes, porque é a resiliência que nos leva adiante. Cada escolha uma renúncia. E amar o que quer ser. Amanhã é um novo dia, vamos lá. Hoje a gente escalou a montanha, vamos suportar o processo, é isso aí. Vamos lá, Luana. Vamos lá, é isso mesmo. Sacrifícios provisórios trazem recompensas permanentes. Sacrifícios provisórios trazem recompensas permanentes. Todo esse momento é provisório, todo esse momento é apenas um momento, tá? Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês. Sigamos com a fé naquele que nos move. Ou no seu Deus, na sua matemática, na sua entidade, na sua energia, no seu cosmo, no que você acredita que movimenta a sua vida. O professor Pablo, ele sempre conta assim, o professor Pablo Stolz aqui do Gran, ele é uma pessoa muito espiritualizada, eu gosto muito dele, e ele fala, toda vez que uma sombra se abater sobre você, pense
que é o manto protetor divino te protegendo. Hoje, minutos antes da nossa aula começar, tipo, minutos mesmo, eu tava ridícula, de suja, de imunda, porque eu tava limpando o quintal, tava com pedreiro aqui, porque estourou um cano na minha casa já tem tempo, e a pessoa tava arrumando, e tava uma confusão, e uma bagunça. E eu tava toda suja, tava podre, limpando cocô de cachorro, limpando o quintal, fez uma poeira dentro de casa, tá com esse cabelo duro, coisa horrorosa. O que que eu fiz? Eu falei, vou tomar banho e vou entrar na aula. Quando eu meti a mão na porta do banheiro, a porta trancou sozinha. Olha isso. A porta se trancou sozinha. Não sei como. Eu bati a porta, eu acho que o pininho já estava encaixado assim, e quando eu bati a porta, ela se trancou. E quem disse que a chave estava na porta? Estava. Eu tive que chamar uma pessoa para serrar o trinco da porta do banheiro, para eu poder conseguir dar a nossa aula. Eu até mandei mensagem pro operador, falei, menino, eu tô trancada, calma, calma que a gente vai dar um jeito. E aí eu liguei pro menino que me ajudou aqui, e aí ele voltou com a maquitazinha, com a serra, e falou, vou serrar. Eu falei, pode serrar. Ele serrou o trinco assim, bem entre o portal da porta e a porta, o trinco assim, ó, ele serrou. E eu consegui tá aqui dando aula. Então, assim, eu poderia estar puta, porque minha porta, né, trancou e eu fiquei indignada, eu poderia fazer disso um momento de indignidade, assim, total na vida e falar, não vou dar mais essa aula. Ah, não, eu falei, cara, quer saber? Nem deu tempo de passar maquiagem nem nada, cheguei aqui com o cabelo molhado, o cabelo já secou, terminamos a nossa aula lindamente, foi um momento maravilhoso, falei tudo que eu queria falar para vocês, não sei o que aconteceu, mas eu falei de uma maneira tão calma e serena essa aula toda, tô com a garganta péssima, mas deixa eu te falar, tô aqui. E agora, são 8h52 da noite, às 9 horas, eu vou entrar no canal do GRAM para uma atualização jurisprudencial com a cadeira, com a galera que está estudando para concurso. E é sobre. Sigamos. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, tô lá no Instagram, @profrobertaqueiroz, e também aqui no YouTube, Direito Como Nunca Se Viu. Beijo para você. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Beijo.